Está fazendo bastante frio aqui. Além do frio, inclusive até um frio fora de época. Está ventando bastante. Como vocês podem observar, observem a folha balançando, né? Está ventando demais. Então, além do frio, também está ventando muito, né? Então o telescópio está aqui. Já vou pegar o laptop, né? A câmera já está nele. Essa câmera planetária também, que inclusive ela que é fundamental para isso, tá? O que acontece? Eu vou tentar captar o 13 Atlas, não é muito fácil, ainda mais tratando de uma região muito montanhosa, e por volta de 5h10 já vou estar olhando no leste, tá? Caçando o 13 Atlas. Eu tenho que ser ligeiro porque daqui a pouco, por volta de 5h20, 5h40, a atmosfera já começa a clarear e vai ser uma noite perdida. Então vou sacrificar essa noite. Eu vou tentar registrar esse objeto, né? Conseguindo localizar esse objeto, né? Que tanto a NASA fala insiste que é um cometa. A imagem que a NASA forneceu não é uma imagem bacana, não é uma imagem que esperávamos, vocês sabem disso. Ainda mais que as câmeras Hi-Rise estavam a apenas 18 mil milhas, né? Equivalente a 18 milhões de milhas, equivalente a 30 milhões de quilômetros, né? Então, a imagem ficou horrível, né? E os amadores aqui estão fazendo um trabalho bem bacana, né? Aqui no Brasil, inclusive, e de vários países, estão fazendo um trabalho legal, registrando aí esse objeto, o 13 Atlas, né? Todo mundo aí se desdobrando, né? Então, vou tentar pegar essa coisa, né? Se não conseguir, fazer o que, né? Mas eu conseguindo, eu vou expor as imagens aqui para vocês. 4h16, tá chegando o momento. 4h16 do dia 30, hoje dia 30/11 de 2025, 4 da manhã. A atmosfera está está bem clara, né? Não vou dizer clareando, mas vamos lá para fora, continuar com a vigília, esperar o momento certo de apontar o telescópio, mas a câmera planetária é um trabalho difícil, para pegar o 13 Atlas e dar continuidade nos estudos. Observem que a atmosfera tá bem clara. Ó. O galo cantando. Algumas estrelas aparecendo. Tá dando para ver pelo celular, né? Então. O horário é esse daí. Entre 4 e 5. Seguindo as constelações como referência. Ainda venta. Está muito frio. Vamos lá. Eu confesso que essa imagem do 13 Atlas que eu fiz na madrugada do dia 30 me assustou. Vocês estão vendo, cada ponto desse aqui são as estrelas. E eu fiz o meu melhor, porém eu acho que a imagem ela ficou muito boa, muito legal. E daí eu criei, né, um vídeo a partir das imagens, a partir do empilhamento de imagens. Eu registrei esse objeto por volta das 3 não, foi entre 4h20 e 4h40, né, da manhã. Meus amigos, vejam só isso aqui, né, isso não de forma nenhuma se parece com um cometa. Então podemos observar várias situações, inclusive eu aumentei até o brilho, né, do objeto, deixei o brilho bem alto porque ele estava bem tênue, né, bem apagado. Então eu aumentei o brilho
depois do empilhamento de fotos que eu fiz, eu aumentei o brilho para observar o coma. Então está dando para ver até mesmo o coma do objeto e seus jatos, tanto o jato dianteiro como o jato traseiro, como vocês estão vendo, e diversos outros jatos, né? Vocês estão vendo que o objeto ele vai se movendo, não é? Ele vai se movendo devido à rotação da Terra. Então ele vai se movendo devido à rotação do próprio planeta Terra. Então eu fiz um empilhamento de fotos, tá? E ficou essa imagem tipo GIF, tá? Então em seguida o que eu fiz? Eu passei as imagens no programa e melhorei. E acabei melhorando as imagens. Isso que vocês estão vendo, 13 Atlas, que se encontrava na cabeça de Virgem, da constelação de Virgem. Então fui seguindo as coordenadas através do aplicativo Stellarium e o Sky Tonight. Eu ainda prefiro o Sky Tonight. E daí eu consegui registrar o objeto. Tá, uma outra questão também, eu vou ampliar a imagem. Meus amigos, é importante, né, o seu like, o seu compartilhamento também. E grupos astronômicos, ufológicos. Então várias situações me chamou a atenção. Inclusive, eu vou ampliar bastante a imagem. O que me chamou a atenção também é o formato do objeto em si. Formato do objeto, tá? E me pareceu, ficou muito parecido com a primeira imagem que eu tirei de 13 Atlas no entardecer, no mês de outubro. Eu publiquei as imagens aqui. E também o formato pareceu muito com as fotos do Paul Gregg, algo assim. Eu vou fazer a comparação. Vou até fazer um desenho no Paint para vocês entenderem, tá? Aqui na frente do objeto, eu não sei se é um efeito óptico, pode ser, aqui na frente do objeto ele possui esse formato. Entendeu? Aqui, ó. Ele possui esse formato. Estou conseguindo entender? A colocação possui esse formato aqui. Ó, assim, ó. Entendendo? Possui esse formato aqui. Pode ser o efeito óptico, tá? Esse formato. Então na frente, a tal da anticauda, que o professor Evilobe mencionou bastante, a anticauda. Diversos jatos e também esse jato atrás. Porém, eu consegui, conforme eu aumentei bastante o brilho, eu consegui observar também, né, registrar diversos outros jatos. E vemos aqui também uma cor mais esbranquiçada, né, mais azulada, a tal do coma, a poeira ao redor desse objeto. Tá? Porém, é algo diferente do que dentro da astronomia é algo estranho. Né? Isso aqui não se parece com uma estrela, porque a estrela, quando você vê pelo telescópio, ela é praticamente perfeita. Tá? Ela parece um globo como esse aqui. Porque as estrelas possuem um formato esférico. Tá? Porém, ele fica meio que, vamos dizer, é plasmático. Tá? As estrelas são plasmas, então ele fica meio assim. Mas não possui essa forma meio que triangular, não é? E bate com as fotos anteriores que eu registrei, né? E também com de outras pessoas também, de outros astrônomos que estão publicando nas redes sociais. Tá? Então vocês estão vendo que pela qualidade da imagem está muito melhor do que da NASA. Muito melhor do que da NASA. Então, imagem daqui do Rio de Janeiro, do dia 30 de novembro, 3 dias atrás, entre 2 e 3 dias atrás de madrugada. Tá? É incrível, eu vou publicar essas imagens nas redes sociais, no History aqui, vou publicar no canal de No Céu, vou publicar também no Facebook. Estou falando praticamente diariamente de 13 Atlas no Facebook, né, na página Ódio no Céu no Facebook, e me chamou muita atenção esse formato bem estranho, né, do 13 Atlas. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, e detalhe, tá rolando assuntos aí, boatos, eu vou pesquisar, que ele estaria pulsando a cada 16 horas, aceleração não gravitacional, etc. Enfim, agora eu vou mostrar a localização, tá? Como que eu fiz para registrar essa coisa. Então estou aqui diante, então observem aqui a constelação de Virgem,
tá? Bem na cabeça de Virgem. Observem esse ponto aqui, 3 pontos. Eu vou ampliar bastante. 3 pontos. 3 pontos aqui, 5 horas da manhã, o horário que eu registrei, né? Entre 4 e meia, 5 horas da manhã. E o print do aplicativo, tá? Então, seguindo aqui as coordenadas. Então, vemos essa estrela aqui, outra estrela aqui, da constelação de Virgem. 13 Atlas estava bem no meio, isso me facilitou muito. 13 Atlas bem aqui no meio, me facilitou demais. Tá? Então, o que eu fiz? Apontei o telescópio para essa estrela aqui, tá? E daí eu fui seguindo o telescópio, mesmo sendo manual, ficou mais fácil para mim. E aí eu fui direcionando o telescópio para cá. Aí eu consegui observar esse objeto bem tênue, bem apagado, falei, opa, o 13 Atlas. Então eu comecei a fazer, né, a exposição de fotos, né, tirando várias fotos do objeto, montei um vídeo, enfim, depois fiz a edição, aumentando, né, inclusive o brilho, tá? Então foi assim que eu consegui registrar esse objeto, bem no dia 30. Tem o horário aqui, né, a data. Bem no dia 30. Então eu fico feliz, mas ao mesmo tempo também eu fico assustado, né? Porque é um objeto muito estranho. Então, mais uma vez, constelação de Virgem. Então o objeto ele estava bem aqui no meio. Nesse horário, 4 horas da manhã, então por volta de 4 e meia, né? O objeto está na posição de 4 e meia da manhã. E aí, o que me chamou a atenção, porque ele possui essa forma meio que triangular, as imagens de outubro, tá? Que eu registrei também daqui da Serra do Rio de Janeiro, onde o sol estava se pondo. Então ele possui essa forma, esse aspecto realmente meio que triangular, né? Então talvez seria uma nave, o formato de uma nave é uma possibilidade, é um objeto envolvido por pura energia. Estou fazendo a comparação com as imagens, né? Então realmente parece muito, concorda? Parece muito. Bem com esse aspecto, tá? Então veja um objeto, esse aspecto triangular. Fazendo a comparação com as imagens de outras pessoas no mundo, inclusive essa própria imagem aqui, que o professor John Benberg publicou no seu Twitter. Observem aqui a imagem dele. Vejam só a semelhança. Vou ampliar um pouco mais. Essa imagem está pequena? Eu vou ampliar um pouco mais. Olha aqui. Ele possui uma forma triangular. Tá? Imagens também me parece que de observatórios aqui da Terra, inclusive observatórios independentes e tal. Agora essa imagem, para mim, é a mais curiosa, tá? Que é do Paul Craigs. Observe, esse objeto, ele não lembra, né, realmente, eu quero dizer que o 13 Atlas ele aparenta ter essa forma, meio que triangular. Entenderam? Então, fotos do Paul Craig. Então, vocês estão vendo que elas se parecem. Né? O que eu quero dizer é que realmente é a mesma coisa. Tem essa forma. Eu vou fazer um desenho aqui no Paint para vocês entenderem minha colocação. Esse objeto ele tem a seguinte forma, pelo que eu estou acompanhando, através das minhas próprias imagens. Não é? Então por isso que eu adquiri o telescópio, foi para isso mesmo. A câmera planetária foi para isso mesmo. Tá? E em breve vou adquirir mais equipamentos. Tá? Então, mediante minhas imagens e as imagens dos demais astrônomos, tá? Essa coisa possui esse formato. Ele possui esse formato. Pelo menos essa forma. Ele possui uma forma alongada, ele não é esférico. Possui essa forma. Entendeu a colocação? Mediante as imagens que eu registrei em outubro e agora do dia 30. Tá? Do dia 30, madrugada do dia 30. Ele possui essa forma aí. Tá ok?
Meus amigos, até mais, muita correria, tá bom? Não tenho tempo para fazer vídeo meia hora. Obrigado pela presença e até a próxima. E vou continuar fazendo pesquisa sobre o 3 Atlas.